Bom, se você estiver assistindo essa parte da live, certamente é porque você está assistindo a live gravada. Esse tempo inicial é o tempo que a gente dá para as pessoas entrarem, né, na nossa live. Olá, Ivone, seja bem-vinda. Pan, Barreiros, Eliene, Sócrates, enfim, sejam todos muito bem-vindos. A gente já tem algumas perguntas aqui para responder sobre relacionamento a dois. E se você ainda não deixou a sua pergunta, você pode deixar aqui nessa nossa live, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Primeira pergunta. Olá, sejam bem-vindos. Vamos lá, como superar a carência emocional depois de tantas decepções amorosas? Super interessante. Oi, Rodrigo, oi, Cássia, Marina. Olá para todos. Super interessante essa pergunta, né, gente? Porque fala de carência emocional. Como é que a gente supera uma carência emocional depois de tantas decepções amorosas? Gente, carência emocional, Cássia, tudo bem? Olha, gente, carência emocional, a gente precisa, assim, na verdade, todas as demandas, né, relacionais, não relacionais, todas as dificuldades que você estiver enfrentando na sua vida, a gente tem um percurso, né, terapêutico, que a gente chama. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente está diante de um problema, na relação ou fora da relação, é entender qual é a origem desse problema. Todos os nossos comportamentos mais disfuncionais, eles possuem um início, um começo, uma origem, né? Por que a sua carência emocional, ela existe, né? Como foi que ela iniciou? Por exemplo, hoje eu atendi uma cliente que ela tem uma carência emocional intensa, e eu posso pegar o histórico dela como referência só para vocês entenderem como tudo tem um começo. Ela tem uma ausência muito grande, né, paterna e materna, então ela sempre teve uma carência de afeto. E nas relações ela acaba manifestando uma dependência emocional, porque quando ela encontra afeto, né, em alguma figura, o que ela faz? Ela mergulha de cabeça. E às vezes se sujeita até ao que não deveria se sujeitar para manter aquela relação a dois por conta dessa carência. Então, como é que eu supero essa carência? Sinceramente, muita psicoterapia. Porque a gente precisa saber como foi que essa carência começou. Você só consegue transpor o seu problema se você entender o seu problema. E uma das formas da gente entender o problema é entender como ele inicia. E depois, quais são as técnicas necessárias para lidar com esse problema. Então, por exemplo, uma pessoa muito carente, ela tem alguns sinais muito fortes, né? Ela não consegue fazer as coisas sozinha, ela não consegue curtir a própria companhia dela. Geralmente, a carência emocional não é uma regra, mas geralmente ela está associada com baixa autoestima. Então, veja bem, se eu não estou satisfeita comigo mesma, se eu não gosto da minha presença, da minha companhia, eu não quero ficar comigo mesma. As pessoas que têm autoestima fragilizada, elas têm um pouco de dificuldade de estar só e às vezes até de se relacionar, porque elas acham que as pessoas vão interpretar que elas não são boas o suficiente para estarem na companhia de outras pessoas, mas um sinal da carência emocional, quando eu estou no relacionamento, é essa dependência, esse vínculo. E uma das estratégias é você aprender a curtir a solitude. Mas para você curtir a solitude, você tem que fortalecer sua autoestima. Para você fortalecer sua autoestima, você precisa, né, de um acompanhamento de profissionais qualificados. Então, como superar essa carência? Faça a psicoterapia. Descubra a origem do seu problema. Descubra estratégias eficazes para você lidar com esse problema. E tente melhorar mesmo para esse relacionamento e para qualquer outro relacionamento. Raquel, vendo vários psicólogos incríveis como você, eu quero me tornar alguém assim algum dia. Meta, estudar para caramba para me tornar que nem você. Que ótimo, Raquel. Essa é a ideia, que a gente tenha, né, influencie positivamente, principalmente pessoas que querem trabalhar na área da saúde emocional. Bia, Ana, Lúcia, Charles, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para a próxima pergunta. Como superar o ciúme do passado da parceira? Ou seja, eu tenho ciúme do passado da minha parceira. Bom, pelo menos foi isso que eu entendi dessa pergunta aqui. Gente, eu já expliquei um pouquinho, sobre ciúmes aqui pra vocês, né? A gente precisa entender o que é o ciúme, né? Como ele surge. Tô no 4º semestre. Legal, Raquel, parabéns. Como é que o ciúme surge, tá? O ciúme, ele tem uma origem lá nos nossos ancestrais, né? Quem acompanha as minhas redes sociais já deve ter escutado um pouco essa história. Como é que o ciúme, ele aparece? Os nossos ancestrais, né, diferente dos dias atuais, eles não conseguiam ter certeza da paternidade da sua prole, porque naquela época não existia exame de DNA. Então, o que eles faziam? Eles intimidavam, né? Eles intimidavam as suas parceiras
para que elas não se relacionassem com outras pessoas. Esse comportamento mais intimidatório, ele era eficaz, ele funcionava. Tanto que sobrevive até os dias de hoje, né? Hoje a gente ainda tem manifestações de ciúme. Então o ciúme, ele não é nada mais, nada menos do que uma maneira de intimidar a outra parte. Como superar uma traição, Rafael? Eu vou anotar aqui, tá? Essa é a sua pergunta que eu respondo ao final, visto que eu tenho outras perguntas para responder. Uma traição. Então, gente, o que acontece? Esse comportamento intimidatório, ele funcionou. Tanto que funcionou bem, que ele permanece até os dias de hoje. Então, a ideia do ciúme é intimidar a outra parte, né? Só que é uma falsa ideia. Porque não é a sua intimidação que vai fazer a outra parte fazer o que você quer ou o que você não quer. Porque a mudança vem de dentro. A outra parte faz o que ela quiser se ela estiver disposta e motivada a fazer isso. Então você tem que entender por que o seu ciúme tá aí. Você tem que entender aquilo que eu falei lá no início dessa live, né? Quando a gente tem algum tipo de problema, tem que entender a origem do problema para poder operar esse problema. Por exemplo, eu tenho ciúme porque, não sei, meu relacionamento passado terminou e eu não quero que esse termine. Eu tenho ciúme porque eu traí numa relação anterior. Eu tenho ciúme porque eu fui traído anteriormente e isso faz com que eu me sinta inseguro de alguma forma e eu tente controlar todas as variáveis relacionadas ao outro, né? Primeiramente, se liberte disso. Uma das coisas que a gente precisa ter muito na relação é confiança. E confiança é aceitação incondicional até que me prove o contrário. Ou seja, eu escolho acreditar, porque eu não consigo controlar o que o outro está fazendo todos os momentos. Eu posso até tentar, mas conseguir, né, 100% é muito difícil. Então, a confiança, ela é uma escolha. Acreditar no outro, ela é uma escolha. Você precisa exercitar essa escolha. Então, assim, por que você tem dificuldade? O que você pensa quando começa a vir o comportamento mais forte de ciúme? Você começa a pensar, será que a pessoa está realmente lá onde ela está falando? Será que ela está sozinha? Ou será que ela está acompanhada? Pensamento gera emoção e emoção gera comportamento. O que você precisa fazer? Controlar esses pensamentos, bloquear. Escolher acreditar ok, se a outra pessoa está compartilhando comigo que ela está nesse local, eu não vou pensar nessa variável, eu vou tentar ocupar minha mente com outras coisas mais produtivas que dizem respeito, inclusive, ao meu dia a dia. Não ao dia a dia do outro, né? Agora, claro, se você tiver uma evidência, um dado concreto que te prove que você possa desconfiar dessa pessoa, aí sim, você tem motivação, né, para poder sentar, conversar e estabelecer uma negociação com essa pessoa. Então, essa questão do ciúme, ela tem que ser uma coisa que você tem que trabalhar com você mesmo, sabe? Por que tá aí? Qual a origem disso e como a gente pode fazer para operar? A gente tem umas perguntas aqui que eu vou anotar para depois, tá bom? Porque eu não vou conseguir responder todas agora, visto que tem umas outras perguntas antes das de vocês. Tem uma amiga que fica com ciúme de mim, mas não posso falar com outro amigo. O que faço? Na verdade, assim, essa live, ela tá muito relacionada com relacionamento a dois, tá? Namoro, noivado, casamento, união estável, não muito relacionado à amizade. Mas eu acho que a regra, ela serve um pouco para as amizades também, que eu acabei de mencionar. E temos uma outra pergunta aqui que eu vou anotar mais tarde. No início do meu relacionamento atual, eu sentia muito ciúme do meu parceiro. Agora, depois de 2 anos, já não sinto tanto. Será que o sentimento diminuiu? Não necessariamente, né? De repente a confiança aumentou, não o sentimento diminuiu. Depois de 2 anos você entra no amor companheiro, não é mais um amor apaixonado, tá? É um amor mais tranquilo também, diferente do amor apaixonado. Eu acho que talvez o fato de você ter entrado num outro nível de amor também pode ter te ajudado a lidar melhor com o seu ciúme, tá certo? Vamos lá, próxima pergunta. Como namorados desempregados podem sair da rotina, tá? Na verdade, essa moça que me viu essa pergunta, ela fez um texto dizendo que tanto ela quanto o parceiro dela estão desempregados. E aí eles não conseguem, né, fazer programas a dois como eles gostariam, porque eles não querem ficar pedindo dinheiro para os pais, visto que eles não gostam, não se sentem bem com isso. Gente, assim, eu acho que relacionamento, ele é adaptação, né? Em todas as fases da sua vida. E adaptação e superação. Então, imagina que você está passando por uma crise financeira junto com o seu parceiro. Você tem uma opção muito legal de entender que essa é uma fase que vocês vão superar e fazer alguma coisa para que vocês saiam dessa situação financeira, mas criar estratégias para poder lidar com isso. Você não tem condições de ir ao cinema? Faz uma pipoca em casa, faz uma programação, coloca um filme, uma série do Netflix, faz um momento do cinema de vocês dois, em casa mesmo, sem precisar gastar muito dinheiro, sabe? Faz um jantar para
vocês, dentro das condições que vocês têm mesmo. A gente não pode obrigar o outro, né? Ou se colocar numa situação financeiramente arriscada só para poder tornar a relação mais feliz. Porque a relação tem que ser mais feliz se você sair com outros. Você só vai ser feliz se você fizer a viagem que vocês querem. Só vai ser feliz se vocês saírem para o restaurante que vocês querem. Vocês não podem fazer programas a dois e ser legal, sabe? Eu acho que é isso o relacionamento. Às vezes a gente está em momentos financeiros muito bons e às vezes a gente está em momentos financeiros mais difíceis. E aí, como é que a gente vai fazer para se adaptar? Eu vou deixar de ter os momentos com meu parceiro? Claro que não. A gente pode ser criativo, tá? Cíntia, meu amor, Suzana, Elisete, sejam todos muito bem-vindos. O que fazer quando a outra pessoa não quer entender que não dá mais certo? Interessante essa pergunta, gente. Assim, eu sempre uso essa frase, tá? A mudança vem de dentro, a mudança vem de dentro. E sabe que é uma coisa muito comum? A gente quer mudar as outras pessoas, a gente quer que as pessoas entendam, a gente quer que as pessoas pensem da mesma maneira que a gente está pensando, né? A gente quer que as pessoas façam aquilo que a gente considera como bom, né? E você não tem essa ingerência no comportamento do outro, nem nós que somos psicólogos a gente tem. Nós que somos psicólogos, nós somos gatilhos, né? Você pode ser um gatilho para a mudança da outra pessoa, mas a mudança só vai acontecer se for do interesse dela. Então, você tem que fazê-lo validar, né? Que não faz mais sentido essa relação pra você, ou seja, você tem que fazê-lo ouvir o seu parecer a respeito da relação. Olha, foi muito bom enquanto durou, mas hoje não faz mais sentido pra mim. Se você já fez isso, se você já fez ele validar o seu parecer a respeito da relação, se ele vai aceitar ou não, lidar bem com isso ou não, já não diz respeito a você, diz respeito a ele, a resposta emocional dele. Então, se ele tiver dificuldade de lidar com essa circunstância, então sugira uma terapia, um acompanhamento profissional, porque aí já não tem mais, não é uma responsabilidade sua fazer isso. Oi, Mona, Gerson, sejam todos muito bem-vindos, tá? Lembrando, gente, que eu tô respondendo as perguntas que me fizeram nos stories, tá? Agora, se você tiver uma pergunta pra me fazer e você não mandou a tempo, você pode escrever aqui. Ainda tem espaço para que a gente possa responder perguntas de vocês, tá bom? Então, você não precisa convencer o outro. Não é você que vai fazer o outro entender de que não dá mais certo. Você só tem que explicar para ele o que você sente a respeito dessa relação. E aí ele tem que se ajustar emocionalmente, entende? Ele se resolver bem emocionalmente com o término não é mais uma responsabilidade sua. É uma responsabilidade dele. E aí é importante que a outra parte procure alternativas para lidar melhor com essa circunstância. Ok. Bora lá. Interessante isso aqui, ó. A outra pessoa me impressiona para postar fotos junto com ela nas redes sociais, mas eu não gosto. E aí, o que eu faço? Interessante. Gente, assim, relacionamento... O que é relacionamento? São duas pessoas imperfeitas tentando fazer o processo dar certo e às vezes abrindo mão de coisas que são importantes para mim e para o do outro, desde que essas coisas não firam os meus valores. Relacionamento é um pouco disso, é um pouco de eu querer assistir um tipo de filme e a outra pessoa querer assistir um estilo de filme completamente diferente. E a gente ceder, abrir mão, né? E isso tem que ser recíproco. Então, você não precisa tirar foto todos os dias, porque se a outra pessoa estiver te cobrando, exigindo isso de você, ela tá desrespeitando mesmo os teus limites. Mas vez ou outra você ceder, eu não sei se isso é um problema, a menos que fira muito o seu valor, né? Será que isso fere seu valor? O que são valores? Eu sempre falo sobre isso. E faço questão de repetir, porque eu acho isso muito importante. Às vezes, a gente não sabe estabelecer os limites na nossa própria relação, porque a gente não conhece os nossos próprios valores. Quais são os seus valores? Respeito, fidelidade, transparência, relacionamento aberto, crescimento contínuo, enfim, reciprocidade. Então, boa noite, Leonan, Jane, sejam bem-vindos. Então, quando você tem claro quais são os seus valores, você consegue estabelecer limites mais claros para essa relação. Em toda relação ela tem que ter limites, tá? Se tirar foto para você não fere valor, tudo bem, vez ou outra, você entregar isso. Não tá tudo bem você entregar sempre, você se anular sempre. Você fazer isso com uma frequência, com uma constância que não lhe interessa. Porque aí o outro não tá respeitando um pouco o teu espaço. Mas assim como essa outra parte te entrega algumas coisas que ela não faz questão de entregar, porque não são favoráveis para ela, não são benéficas para ela, eu acho que é legal você fazer a mesma coisa, né? Então, não fere seu valor e você pode entregar vez ou outra, tudo bem.
Obrigada, Silva. Boa noite, melhor psicóloga. Bom que eu tô me achando aqui, né, com esses comentários de vocês. Vamos lá? Como fazer para o relacionamento não virar rotina? Como fazer para o relacionamento não virar rotina? Muito interessante essa pergunta aqui. Gente, assim, só explicando o que eu já expliquei num dos vídeos do IGTV, inclusive, tá? O relacionamento, ele tem 2 etapas. A primeira etapa a gente chama de amor apaixonado e a segunda etapa a gente chama de amor companheiro. O amor apaixonado, ele tem uma duração média, ou seja, pode ser mais, pode ser menos, de 2 anos. Depois desse período, você entra no amor que a gente chama de amor companheiro. O que é o amor companheiro? Ele é um amor menos instintivo, ele é menos pulsivo. Então, aquela coisa louca, aquela paixão, aquela obsessão, ela acaba, ela cai drasticamente. Isso assusta, inclusive, algumas pessoas, né? Porque a pessoa pensa, caramba, deixei de amar. Não, você não deixou de amar, você só passou para outro nível de amor. Você subiu o nível do seu amor, você tornou o seu amor um amor mais maduro. Esse é o amor companheiro. E o amor companheiro, ele não é tão instintivo assim. Então, aquela vontade que você tinha de fazer coisas que você fazia antes, surpresa, presentes, carinho, amor, relacionamento sexual de maneira intensa e frequente, cai drasticamente. E aí, o que você vai ter que fazer? Oi, Cláudio, tudo bem? Você vai ter que ter disciplina para manter uma rotina saudável dentro da sua relação. E quando você insiste nessa disciplina, você forma o que a gente chama de hábito. E aí você se habitua... Oi, Carla, tudo bem? Você se habitua a fazer coisas saudáveis para sua relação a 2. Ou seja, não deixar cair na rotina é você se obrigar a fazer aquilo que às vezes você não está nem tão afim de fazer, mas que é importante para a sua história a 2. É a mesma relação que a gente tem, gente, com o trabalho. Quantas vezes você acordou super desmotivado para trabalhar, mas você se obrigou a ir e fazer aquilo? Isso também funciona na relação. Você percebe que às vezes a gente tem carreiras profissionais super bem-sucedidas e a gente não tem vida amorosa bem-sucedida? Quanto investimento a gente faz para nossa carreira? A gente faz formação, a gente se gradua, a gente faz pós-graduação, faz mestrado, doutorado, faço imersão, faço seminário, eu leio livros para me tornar um profissional qualificado. Tudo, amiga, amo te ouvir, você é excelente. Beijo, Carla, saudades de você. Então a gente se capacita muito para ser um bom profissional, um profissional qualificado. Mas às vezes a gente não se capacita para ser um parceiro, uma parceira, ter uma relação a 2, qualificada, bem-sucedida, tudo bem, Pamela? Então, se você não entender, estudar, se conhecer, dificilmente você vai conseguir sair dessa rotina. Então, acho que sair da rotina é um pouco de autoconhecimento, é um pouco de conhecimento a respeito de relação a 2, é um pouco de fazer aquilo que você não está tão motivado a fazer, mas que é importante para a relação. Eu acho que sair da rotina é você respeitar a linguagem de amor do outro. Se você ainda não sabe sobre a linguagem do amor, leia o livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Esse livro é um clássico para quem quer ter um relacionamento bem sucedido. Assim como você que estuda a inteligência financeira, teve que ler Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, os clássicos da vida financeira, existem os clássicos da vida amorosa. E As 5 Linguagens do Amor é um classicão. O que as 5 linguagens do amor diz? Que nós nos sentimos amados de maneiras diferentes. Então, tem gente que se sente amado como? Com uma palavra de afirmação, de maneira verbal, ouvindo, eu te amo, você é importante pra mim, você está lindo, você é a pessoa maravilhosa da minha vida. Enfim, outras pessoas se sentem amadas com abraço, com beijos, com carinhos. Outras pessoas se sentem amadas com presença, né? Vamos jantar juntos, vamos andar de mãos dadas na praça. Outros se sentem amados com presentes, né? Não pelo presente em si, mas por ter sido lembrado de alguma forma. E o outro se sentem amados com atos de serviço, né? Quando você contribui para a minha logística de alguma maneira, né? Você, sei lá, deixa um documento para mim na casa de uma amiga minha, você facilita a minha vida de alguma maneira. Então, eu acho que esses são alguns dos muitos caminhos para que você não caia na rotina. Assim, gente, eu acho que a gente tem que
fazer sempre na nossa vida, pro relacionamento, pra vida, a autoanálise, né? Onde eu tô pecando, né, na minha relação? O que eu posso fazer para fazer melhor, diferente? A gente tem que sair um pouco daquele discurso acusatório. Quando o nosso cliente chega na clínica, ele chega com um discurso muito acusatório. O meu pai, o meu irmão, o meu marido, o meu tio, a minha esposa, o meu filho. E aí você, quando entra no discurso acusatório, você para de fazer autoanálise. Quando você para de fazer autoanálise, quando você para de olhar para dentro, para você mesmo, você começa a bloquear o seu crescimento, o seu desenvolvimento pessoal. Então, na relação a dois, eu tenho que ficar atento ao parecer do meu parceiro, da minha parceira. O que ele está me comunicando? Olha, não tá legal a maneira como você tem me tratado. Ou então, você tem estado ausente, você pode estar mais presente. Em vez de eu considerar essa afirmativa logo como uma implicância, como um excesso de crítica, por que não para e fala assim, caramba, será que faz sentido isso? Porque se fizer sentido, como eu posso fazer para fazer diferente, sabe? Eu acho que sair da rotina é um pouco disso, é você parar para se perceber e criar estratégias para poder melhorar enquanto casal. Eu quero dizer para vocês que se vocês não fizerem estratégias, o relacionamento não vinga. Eu postei um dos trechos da nossa live sobre relacionamento, contando de uma estratégia. Eu recebi muitas mensagens inbox. Oi, Samuel, Lucas, sejam bem-vindos, Suzana. Muitas mensagens inbox dizendo, caramba, Vânia, que estratégia legal, né? Que era a história daquela mulher que ela chegava em casa apontando a desorganização do parceiro. Ela dizia, o sapato tá fora do lugar, a calça tá em cima da mesa. E aí, qual foi a estratégia? Tira a foto. Em vez de você chegar brigando, pergunta como foi o relacionamento, o dia da pessoa, e depois você manda as fotos dizendo, ó, isso aqui não tá legal, tem que te organizar da próxima vez. Se você não tiver estratégia, seu relacionamento não funciona. Eu lembro de um casal que eu atendi, era muito engraçado, que a gente falava assim, todas as vezes que a gente vai fazer compras, a gente briga. E por que briga? Ah, porque eu quero levar uma pasta de dente de uma marca, e ela quer levar a pasta de dente mais barata, mas a marca que eu quero levar é mais cara, e aí começa o conflito dentro do supermercado. Caramba, cria uma estratégia, divide a lista de compras, cada um compra a sua parte. Detalhe, ninguém faz intervenção na compra do outro. Entende? Se você não tiver estratégias criativas que sejam boas para as duas partes, o relacionamento não funciona, beleza? Deixa eu ver aqui algumas mensagens que mandaram para mim, para ver se tem alguma pergunta que eu possa responder. Vamos lá. Boa noite, nossa, você está falando diretamente para mim. Depois de 20 anos me separei. Legal, Mary, essa é a ideia, né? A gente comunicar para vocês. Pra vocês evoluírem nas relações. Tô precisando aprender muito, todos nós. Gente, assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quanto mais eu estudo sobre relacionamento, mais eu descubro que eu não sei nada de relacionamento. Nós somos muito complexos. Então, assim, se a gente que é da área de análise do comportamento, da área de psicologia, a gente sabe muito pouco, mesmo estudando demais, imagina quem não estuda absolutamente nada. E o conhecimento, ele é realmente libertador. Às vezes as pessoas querem ter sorte do amor. Eu quero dizer pra vocês que um relacionamento bem sucedido, ele não depende de sorte. Ele depende de dedicação, de empenho, de disciplina, de estratégia, de estudo, sabe? O que eu mais percebo quando eu faço terapia de casal não é nem incompatibilidade de valor, não. Porque quando é incompatibilidade de valor, o negócio é mais sério. É falta de conhecimento a respeito da relação a dois. As pessoas não sabem seus temperamentos, elas não sabem suas linguagens de amor, elas não sabem os seus valores, enfim, elas não se conhecem, elas não conhecem um outro. E isso gera muito conflito. Então, assim, vamos estudar. Que bom que essa live tenha ajudado vocês. Maravilhosa, ótimo. Sigo só você como psicóloga. Que bacana, obrigada. Olá, doutora, cheguei agora. Tenho uma rotina intensa de trabalho. Tô tendo pouco tempo para acompanhar o crescimento do meu filho. Isso pode influenciar lá na frente essa distância e esse pouco tempo que tenho. Assim, Isaac, essa é uma live para relacionamentos a dois, tá? Muito bom, gostei muito. Não para paternidade e maternidade, mas eu quero te dizer que isso também vale, esse comentário também vale para a sua relação a dois. E serve de dica para tua relação enquanto parceiro. Oi, Verena, tudo bem? Assim, gente, eu lembro de uma cliente minha que ela é mãe de gêmeas. E ela falava assim, eu não tô tendo tempo para estar com as minhas filhas, né? E às vezes eu tenho tempo para estar com as duas juntas.
E eu dizia assim, na verdade, você tem que ter tempo para estar com as suas filhas e as duas separadas, porque elas são pessoas diferentes. A gente tem que separar um tempo, sim, para os nossos filhos, para os nossos parceiros, para as nossas parceiras. Nem que seja 15 minutos perguntando rapidinho como foi seu dia. Eu sei que a rotina ela é muito corrida, né? Mas, se você não investir nisso, dificilmente você vai conseguir ser bem sucedido. Então, invista num tempo mesmo dentro da sua relação e junto com seus filhos. Como lidar com a ansiedade? Amanda, tudo bem? Essa live é muito voltada para relacionamento. Então, as perguntas de ansiedade fica para um próximo encontro, tá bom? Receio me relacionar, o que fazer? Olha isso, né? Eu me relaciono, mas eu tenho medo de me relacionar. Você precisa primeiro descobrir por que você tem medo desse relacionamento, né? Por que você tem receio de se relacionar? Opa! Um dos meus fones caiu, vocês conseguem me escutar? Só dá um ok aí se conseguem me ouvir bem, porque quando um dos fones cai, ele para de funcionar. Então a pergunta é aqui, ó. Receio me relacionar. Ok, obrigada. Muito bom. Receio me relacionar, o que fazer? Gente, assim, primeiro você tem que entender... Oi, Paloma, tudo bem? Samuel, Suzana, obrigada, tá? Que bom, estão escutando. Gente, a gente precisa entender por que você tem medo de se relacionar, né? O que é que aconteceu na história da sua vida? E aí, gente, tem tanta explicação pra isso. Eu cresci vendo minha mãe trair meu pai, então eu acho que mulher nenhuma presta. Por isso, nunca vou me relacionar. Ou então, eu cresci vendo meu pai agredir minha mãe, então eu acho que homem nenhum trata as mulheres bem. Então, eu tenho medo de me relacionar. Eu vi muita infidelidade na relação. Os relacionamentos de todos os meus amigos estão terminando. Então, você tem que entender primeiro por que você está com medo de se relacionar e você vai ter que romper com essa crença, né? Assim, gente, o relacionamento é um exercício de fé. Fé não tem nada a ver com religião. Fé é você acreditar naquilo que você não pode ver. A gente tem que ter fé para se relacionar. Ou seja, eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar. Pode ser que daqui a um mês, sei lá, os meus valores sejam completamente rompidos e eu me decepcione completamente com a pessoa, pode ser. Mas pode ser que não. Então eu tenho que acreditar. Eu não posso pegar os outros relacionamentos dos meus pais, dos meus amigos, das pessoas próximas a mim como referência. Não é porque o relacionamento de alguém não foi bem sucedido que o seu não vai ser necessariamente. Eu postei na minha rede social essa semana uma frase que diz assim, a gente tem históricos familiares disfuncionais que são passados de geração em geração. E às vezes esse histórico está relacionado com relacionamentos a dois, não bem-sucedidos, né? E você pode ser aquela pessoa que quebra esse ciclo, né, disfuncional da família. Não é porque todos os seus familiares não foram bem-sucedidos na história 2 que você também não vai ser. Eu não acredito nisso, de verdade. Muito pelo contrário. Eu acho que se você descobrir qual é o seu problema e operar, você tem como ser bem-sucedido na sua vida 2. É normal estar alinhando no objetivo do tempo e mesmo assim ter muito pensamento disfuncional? Como assim? Ser normal, mesmo você tentando se estruturar mentalmente, ainda assim ter muito pensamento disfuncional? Foi esse entendimento? Porque se for essa a pergunta, eu quero dizer que sim. Gente, assim, por mais que você faça uma boa terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu sigo, o cara fala muito de controle de pensamento. Por mais que você desenvolva bastante seu equilíbrio emocional e você saiba lidar cada vez mais com as suas emoções, com a tristeza, com a raiva, com medo, com nojo, com a ansiedade, por mais que você fique muito bom nisso, ainda assim, você sempre vai ter pensamentos disfuncionais. Então, por exemplo, mesmo eu, por exemplo, não que eu seja perfeita, tá? Mas assim, eu tento colocar em prática as técnicas que eu aprendo, né? E que eu aplico. Então, mesmo já colocando em prática há muito tempo, vez ou outra, eu tenho pensamentos disfuncionais. Então, eu sempre sigo aquele percurso que eu ensino pra vocês, meus clientes que estão assistindo essa live. Converse com a minha amiga sensata, bloqueio meu pensamento, lembro de algo que eleva a minha frequência vibracional, ou seja, que me deixa bem, e se necessário falo alto os meus pensamentos disfuncionais para achar graça de mim mesma. Então, mesmo que você esteja muito funcional, ainda assim você vai ter muitos pensamentos disfuncionais, porque é da nossa natureza.
tá? A gente tem o viés de negatividade, lembra? A gente tem mais tendência de pensar de maneira negativa do que de maneira positiva. Isso acontece lá por conta dos nossos ancestrais. Quem foram os ancestrais que sobreviveram na savana africana? Os caras que correram, fugiram, lutaram. Os caras que tinham medo, ansiedade. Os caras que eram catastróficos, que imaginavam os piores cenários. Esses foram os caras que sobreviveram. Os caras que achavam que ia dar tudo bem, tudo certo, aquele cara bem easy going, ele foi engolido pelo leão e ele não sobreviveu. Então a gente vem desse cara com muita ansiedade, medo e negatividade. Por isso, a gente sempre vai ter a negatividade. Eu quero dizer pra você que o pensamento disfuncional e a negatividade, ele não é de todo ruim, não. É muito importante que a gente tenha medo, que a gente tenha ansiedade, que a gente tenha pensamentos disfuncionais. O que não pode acontecer é de ser muito frequente. O tempo todo ele tá ali na sua cabeça, né? De tal forma que você não viva o momento presente e não tenha paz. O pensamento negativo, disfuncional, ele te ajuda a visualizar os cenários mais adversos. E isso te faz se proteger de alguma forma. Se a gente não tiver o mínimo de negatividade, medo e ansiedade, uma sala pega fogo. Exemplo clássico, que meu cliente já escutou isso várias vezes, a gente morre queimado, tá? Perfeito, tudo que eu precisava ouvir, que bom. Como lidar com temperamento forte em relação ao ciúme do meu parceiro? Olha só, o que é o temperamento forte? Esse termo não é um termo muito correto pra gente da área de comportamento, tá? Não existe temperamento forte. Desculpa, gente. Perdão. E temperamento fraco. Existe temperamento. Temperamento colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Então, o que é o temperamento forte? É a agressividade? É a intensidade na hora de falar? Assim, gente, eu acho que assim, se o seu parceiro está com ciúme, como lidar com isso? Isso é algo que sai um pouco, depende do que você, da maneira... Porque assim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu já vi também pessoas que elas despertam o ciúme na outra parte. Pra quê? Porque elas gostam dessa sensação, né? Do incômodo do outro. O outro está se sentindo ameaçado, incomodado. Eu acho isso super, super disfuncional. Eu acho que você tem que se resolver emocionalmente. Por que você tem que instigar o outro a ter ciúme de você? Para que você tenha atenção dele, então você tá muito carente de atenção, sabe? Pra ele mostrar que ele se importa com você, então sua autoestima tá muito baixa. Então, se você chega a esse ponto de ficar despertando o ciúme do outro, não que seja o seu caso, tá? Só tô dando um exemplo aqui. Você precisa urgentemente ir pra terapia e se organizar emocionalmente. Porque isso não é legal mesmo. Gerar insegurança no outro, sabe? Instabilidade, isso é péssimo para uma relação. E você vai colher os frutos disso futuramente. Então, assim, como lidar com o ciúme do meu parceiro? Se eu estiver instigando isso, se eu estiver gerando isso, pare de uma vez por todas. Isso é péssimo para sua relação. Pode até estar um prazer imediato. Ele se importa comigo, né? Ou ela se importa comigo. Ele ou ela se incomoda comigo, então eu sou importante, sou significativo de alguma forma. Imediatamente pode até estar um prazer, mas a longo prazo gera desconfiança, gera insegurança, gera medo, uma série de coisas ruins. Agora, se você não estimula isso, se o responsável pelo ciúme do outro não tem nada a ver com você, ou se você é uma pessoa transparente, que passa segurança, tranquilidade, se você entrega tudo que é necessário e ainda assim a outra parte não consegue controlar esse ciúme, então você tem que sentar com a outra parte e dizer, olha, tá insustentável. Ou você faz um tratamento e aprende a lidar com esse seu ciúme, ou não vai dar pra gente ter uma relação saudável, porque eu tô te entregando a transparência, a verdade, a segurança, a tranquilidade, e aí você não está disposto a acreditar, a acolher aquilo que eu tenho pra te entregar. Não tem mais nada a ver com você, entende? Tem a ver com a outra parte. E ela tem que se resolver emocionalmente na terapia dela, com os profissionais dela, beleza? Parceiro não deixa pegar o WhatsApp dele e já vi mensagens suspeitas de outras mulheres. Olha só, gente. Eu sempre falo aqui na clínica, eu não trabalho com conjecturas. Eu trabalho com fatos. Então, eu acho que a pessoa está mentindo pra mim. Eu acho que tem mensagens de outras mulheres. Você acha ou você tem certeza? Porque se você acha, não dá pra gente trabalhar com uma possibilidade, porque às vezes é só uma criação da sua mente, tá bom? Agora, se você tem certeza que existem mensagens de outras mulheres no WhatsApp do seu parceiro e do seu parceiro para outras mulheres, então você tem uma evidência, você tem um dado, você tem algo concreto. Isso fere o seu valor? Vânia, fere. Então, sentou, vamos conversar. Né? Olha, não aceito.
Não dá. Não dá pra eu estar com você tá comigo, você tá com milhares de outras ao mesmo tempo, né? Isso fere meu valor, sei lá, exclusividade, né? Fidelidade, lealdade, sei lá qual é o valor que fere em você, porque é o seu valor. E se a pessoa insistir em romper o seu valor, então você tem que tomar uma decisão a respeito dessa relação. Porque o outro está te sinalizando que ele não está disposto a ter um comportamento diferente. Ou seja, você vai aceitar que ele fique o tempo todo rompendo com o seu valor. Eu sempre digo que a dor de um valor rompido é diferente de uma outra dor qualquer. Por exemplo, meu parceiro ele é esquecido, ele é atrasado, ele é desorganizado. Existe um nível de dor. Agora, ele me traiu, ele me agrediu, ele agrediu a minha moral, me agrediu fisicamente, é um outro nível de dor. A quebra de valor traz uma dor dilacerante. Então, se o outro está quebrando o teu valor, ele está sendo desrespeitoso, desleal com você, e você chega, formaliza e ele ainda assim não está disposto a melhorar, então vai de você decidir se você quer continuar nessa relação que está se rompendo constantemente o seu valor ou não. Beleza? Às vezes meu relacionamento está com muita paz, poucas brigas, sem reclamações. E acredite, acho isso por vezes um pouco chato, é normal. Não que eu queira viver o dia todo em pé de guerra. Olha, eu quero lhe falar, muito interessante essa sua pergunta, tá? Oi, Adria, seja bem-vinda. Gente, existe algo na psicologia chamado de homeostase emocional. Isso é muito bizarro. Preste atenção nisso, porque isso é uma coisa que acontece com a gente mesmo. Eu vou dar um exemplo fora do contexto de relacionamento para ficar mais didático, para poder trazer para o contexto de relacionamento, tá? Imagine que numa família a gente tem uma pessoa que ela tá com surto esquizofrênico, tá? Com muitos surtos, muitos surtos. Não é incomum que quando essa pessoa saia do contexto familiar, uma outra pessoa que não tem nenhum tipo de transtorno surte. Por que isso acontece? Por algo chamado de homeostase emocional. Eu estou tão acostumada com o caos que quando não tem o caos, eu crio o caos. É igual quando a gente quer férias, né? Ai, meu Deus, eu tô cansada, não aguento mais trabalhar, quero férias. Quando eu tenho férias, eu não estou acostumada com aquela tranquilidade, com aquela paz. Então, eu começo a criar o caos. Como eu crio o caos nas férias? Ai, tá um tédio. Ai, não tem nada pra fazer. Ai, eu quero voltar logo pro trabalho. Eu começo a trazer o caos. Por quê? Porque aquela pessoa, ela só consegue viver se for no caos. Você sabe o que acontece? Você não está aprendendo a viver na calmaria, no bem-estar, na tranquilidade. E você tem que aprender a gostar disso. Se não, sabe o que você vai fazer? Todas as vezes que você estiver bem, você vai trazer o caos. Então, a sua frase é assim, olha: poucas brigas, sem reclamações, e acho isso um pouco chato. Da feita que você acha isso chato, como é que você vai tornar isso legal? Um dos riscos que você corre é trazer o conflito para dentro da sua relação. É para poder trazer mais dinamismo, mais atenção. Eu já vi, né, casais que o parceiro ele era mais fleumático. Adoro suas lives, perfeitas. Obrigada, Carlos. Eu já vi casais que o parceiro ele era fleumático. Você sabe o que é fleumático? Fleumático é um temperamento super easygoing, super tranquilo, super de boa. É o cara que se relaciona bem com todo mundo, é a mulher que se lida bem com todo mundo, enfim. Então, a outra parte se incomodava com essa tranquilidade, porque dizia assim, parece que a outra, ele não gosta de mim, né? Não é que ele não gosta de você, é que ele é super tranquilo, ele não precisa ficar o tempo todo ansioso, ou então agressivo, ou então melancólico, ele fica de boa. E aí, o que a outra parte fazia? A outra parte criava o caos. Então, tava tudo bem, e aí ela alfinetava, né? E dizia alguma coisa para poder incomodar. E parecia que quando a pessoa brigava, conflitava, ela se sentia bem. Então, aquela minha cliente, ela trazia o caos para dentro da relação porque ela não estava acostumada a lidar com a calmaria. Quando a gente foi avaliar o histórico dela, a gente percebeu que a vida familiar dela sempre foi caótica. Então, assim, o que ela estava fazendo? Ela estava trazendo aquele caos familiar para dentro da relação dela. Ela não estava quebrando o ciclo disfuncional. Você tem que aprender a ter comportamentos diferentes daqueles comportamentos disfuncionais da sua história de vida familiar. Porque senão, você vai reproduzir o mesmo comportamento dos seus pais que não foram legais, dos seus avós, e os seus filhos vão fazer o mesmo, e os seus netos vão fazer o mesmo. Por que você não é essa pessoa que quebra esse ciclo de uma vez por todas? Porque você, em vez de ficar incomodando o outro para que ele traga essa instabilidade para a relação, você não é aquela pessoa que aprende a lidar com a calmaria e passar bem emocionalmente por isso.
Entende? Eu acho que a gente tem que... Mais um bom motivo pra terapia aí. Parem de trazer o caos pra sua relação, gente. Controle de pensamento, controle de pensamento, controle de pensamento. Pensamento gera emoção, emoção gera comportamento. Quando você se pegar pensando muito, ai, a pessoa não tá nem aí pra mim, ela não gosta de mim, sabe? Cara, bloqueia isso, a pessoa tá com você, são 7 bilhões de pessoas na vida. É muita gente, é muita gente. Se o cara tá contigo, se a mulher tá com você, ela fez uma escolha pra estar com você. Entendi, muito obrigada, que bom, fico feliz. Eu não consigo ficar satisfeita com alguém. Sinto que gosto dessa emoção. É verdade, e é isso que eu tô falando. É homeostase emocional, gente, o equilíbrio do desequilíbrio. Aprenda a gostar da estabilidade. Certamente, se a gente for olhar o seu histórico, você vem de um histórico familiar muito instável. Oi, Ellen, tudo bem? Você certamente vem de um histórico de muita instabilidade. De tal forma que quando você vê a calmaria, você cria instabilidade. Você quer ver um exemplo de instabilidade diante da calmaria? Ai, meu Deus, tá tudo muito bom. Tá tudo tão bom que eu acho que alguma bomba vai estourar a qualquer momento. Porque isso não acontece na vida assim. Não tem aquela frase que diz, quando alguma coisa boa tá acontecendo, te prepara que o caos tá chegando. Isso é uma crença, né? É uma crença. A nossa vida, gente, funciona em processo de alternância. Grave isso para sua vida. A nossa vida funciona em processo de alternância. Ou seja, quando uma área da vida vai bem, outra área vai mal. Quando essa área vai mal, melhora, aparece um outro problema. Sempre, sempre, sempre nós vamos viver nessa instabilidade. Hoje eu comecei com uma cliente minha, ela deve estar aqui nessa live, ela sempre participa das minhas lives, e ela dizia assim, ai meu Deus, esse ano tá muito difícil. Todos os anos são difíceis, gente. Todos os anos eles são difíceis, né? Todos os anos funcionam na dinâmica da alternância da vida, com instabilidades. A gente que tem que ter equilíbrio emocional para poder lidar melhor com essas adversidades. E vai ser assim pro resto da sua vida. Aprenda a lidar com o caos. A vida tem uma tendência pro caos. E a gente tem que ter resiliência emocional, tá bom? Melhorou, Alexa Nayara, né? Tudo bem? Tudo bem. E temos uma última pergunta aqui, que diz assim... Como superar uma traição? Vocês já estão me escutando bem? Tem um problema no áudio? Já estão todos bem? Me deem um ok, tá? Essa aqui é interessante. Nossa última pergunta da live. Como superar uma traição? Caramba, essa aí... Gente, assim, olha... É possível? Primeiro, é possível? Que bom, gente. Negabel, Carla, Flávia, tudo ok. Ellen, tá. Bora lá. Nossa última pergunta, como superar uma traição? Gente, assim, primeiro, o áudio está perfeito, igual a live, que bom, Carlos, tá tudo ok, obrigada, Samuel, Cássia, ok. Gente, preste atenção, eu fiz um vídeo no IGTV que falava sobre traição, infidelidade, que a pergunta era assim, é possível superar uma traição? É possível superar uma traição, ponto, já respondi logo de cara. Agora, é fácil? Não. É trabalhoso. É possível? É. É fácil? Não é fácil. Como tudo na nossa vida. Por que não é fácil superar uma traição? Por quê? Bom, se você teve uma crise diante de uma traição, é porque você tem o valor fidelidade. E o valor fidelidade ele foi rompido. Então, a pessoa que traiu, para ela poder restaurar essa relação, ela vai ter que ser fiel. Ela vai ter que sustentar o valor fidelidade. E aí a gente tem que entender assim, qual é a sua dificuldade para sustentar o valor fidelidade. Por que você não consegue? Ai, Vânia, os homens, né? Dizem, é muita testosterona, as mulheres estão caindo em cima, é muito difícil, né? A gente controlar os nossos impulsos, a mulher. Ai, sei lá, o homem não me dá valor, não me sinto amada, não me sinto mulher, enfim. Se você quiser restaurar essa relação... Você tem que aprender, descobrir qual é o seu gatilho que leva para a infidelidade. E você precisa operar esse gatilho. Por exemplo, eu já vi... Vou pegar o exemplo de um casal que eu lembrei aqui, tá? Vou pegar um exemplo qualquer, gente. Porque isso não é uma regra. Não é assim que acontece sempre. Mas é só para ficar didático. Ele tinha uma autoestima muito baixa. Muito baixa. Então, ele era casado com a esposa dele. Ela estava grávida, inclusive. E a mulher mais... atraente do trabalho olhou pra ele.
Agora você imagina um cara que foi rejeitado uma vida inteira, que nunca foi olhado por outras mulheres. E de repente a mulher mais atraente do trabalho olha pra ele. Aí o que acontece? Ele teve ali naquele momento que sempre faltou a vida inteira. Atenção, ele se sentiu amado, especial. Não estou falando que dá certo ou errado, estou dando um exemplo para ficar didático. E aí ele vai lá e se envolve com ela. Então, na hora de restaurar a relação, você precisa se resolver emocionalmente com a sua autoestima. Porque então daqui a pouco aparece uma outra mulher e dá em cima de você, você tem uma autoestima fragilizada, você vai ceder? Você está numa relação. Então você tem que sustentar o valor fidelidade. Mas para você sustentar o valor fidelidade, você precisa antes descobrir a origem da infidelidade, que foi uma autoestima fragilizada. E aí entra a questão da terapia. Entende? Essa é a parte que trai. E a parte traída? Como ela supera? Muita terapia. Muita terapia porque a parte traída, ela tá com uma autoestima super fragilizada. A parte traída, ela acha que ela não é boa o suficiente. A parte traída acha que falta alguma coisa nela. A parte traída acha que ela é a pior das mulheres ou o pior dos homens. E na verdade isso não é verdade. Não é verdade. O problema não necessariamente está em você. O problema está no outro que não conseguiu sustentar o valor fidelidade. Então você precisa elevar a sua autoestima, a sua crença em você mesmo, restaurar a confiança, porque a confiança fica abaladíssima. Porque geralmente a infidelidade pega as pessoas de surpresa, né? Então, eu acreditava piamente que a outra parte estava trabalhando, estava na casa da família e estava com outra. Então, quando a outra parte fizer coisas normais, rotineiras, vou para o trabalho, vou para a casa da família, o que essa parte traída vai pensar? É mentira. Então, nesse momento, a outra parte que traiu vai ter que ter muita paciência. Aí vocês vão ter que negociar. O que a gente vai entregar um pro outro a nível de transparência? Você vai saber onde eu tô, né? Vai ter um aplicativo que mostra onde o outro tá. Às vezes meus clientes usam isso, nesses casos, né? Então você vai saber onde eu tô, a hora que eu cheguei, eu vou o tempo todo mandar mensagem pra você. A comunicação é muito importante nesse momento para superar isso, tá, gente? Comunicação clara, paciência para poder transpor essa fase. Temos perguntas aqui. Tem um colega meu que tá no relacionamento e quer terminar com ela, porque ela tem um filho de 1 ano e meio. Ele tá procurando uma saída e não sabe o que fazer. Gente, assim, eu não entendi. Pra ele é um problema se relacionar com alguém que tem filho, né? Olha, assim, isso é um problema dele, porque não é um problema se relacionar com pessoas que têm filhos. Isso jamais é um problema. A menos que seja um problema dele. Eu não tenho filhos, então eu não sei lidar com pessoas que têm filhos, porque eu sei que eu vou ter que dividir a atenção, porque olha, veja bem, se você se relaciona com alguém que tem filhos, você tem que assinar um contrato de que aquele filho vai ser prioridade para aquela pessoa. E que às vezes ele vai abrir mão da sua relação por causa do filho, né? E isso é um excelente sinal. É um sinal de que aquela pessoa realmente valoriza algo extremamente importante, que é a maternidade e a paternidade. Essa pessoa que valoriza a maternidade e a paternidade certamente é uma pessoa que vai valorizar o relacionamento. Se essa pessoa não dá importância para os filhos, ela dificilmente vai dar importância para você. Porque se o meu filho é relevante pra mim, quanto mais uma outra pessoa que não tem vínculo nenhum comigo. Então, pra você se relacionar com alguém que tem filhos, você tem que ter ciência de que vez ou outra você não vai ser prioridade na vida daquela pessoa. Por quê? Porque existe algo mais importante, é um amor diferente, mas que naquele momento é mais importante que você. E a gente tem que ter um emocional bacana pra poder fazer essa divisão. Então, meu colega tá tendo dificuldade, tá procurando uma saída. É uma questão de valor, né? Valor e exclusividade. Não gosto de dividir atenção com ninguém. Mas isso deveria estar claro no início da relação de preferência, tá? Transparência, comunique isso, né? Eu acho que se você for dar uma sugestão pro seu amigo, diga pra ele assim, você tem que ser transparente com a parceira. Diga pra ela que você tá tendo dificuldade de administrar o fato dela de dividir a atenção com o filho. Vai ser super doloroso pra ela, porque a gente tá falando de um amor incondicional, que é o da maternidade, mas é melhor que ele comunique de maneira transparente do que crie esperança nela, né, de relacionamento. Minha amiga diz que não consegue passar mais de 1 ano no relacionamento. Sempre acaba em frustração. Isso fez com que ela tivesse vários namoros.
O que pode ser isso? Gente, eu não tenho a menor ideia. Porque assim, existe uma coisa chamada de subjetividade. Cada pessoa, Gisele... Ai, meu Deus. Cada pessoa, ela tem uma resposta emocional diferente. A gente tem que investigar pra saber por que essa pessoa não consegue se relacionar por mais de um ano. Só pra vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu tinha uma cliente minha, é muito, assim, comportamento humano é uma coisa muito interessante, assim. Essa minha cliente, ela sempre terminava os relacionamentos, por incrível que pareça. Vocês vão achar que é surreal e bizarra essa história, mas é verdade. Ela sempre terminava um relacionamento quando ele estava muito bem. E aí eu parei e falei, mas como assim? Não, olha, é melhor terminar logo aqui. Como assim? Aí eu fui investigar o caso, né? Ela entendia o quê? Bom, se tá muito bem, é porque daqui a pouco vai vir um caos. Daqui a pouco uma bomba estoura. Então, antes da bomba estourar, eu já termino logo. Porque aí eu sofro menos. Eu sofro menos terminando quando tá bem do que terminando quando tá o caos. Dá pra acreditar nisso, gente? Não é brincadeira. É a mais pura verdade. Ou seja, essa pessoa não conseguia manter muito tempo a sua relação. Por quê? Porque ela criou uma crença. Ai, meu Deus, depois da calmaria vem o caos. E o caos é terrível. Então é melhor terminar na calmaria do que no caos. Você entende que a subjetividade dela era essa? Eu não sei qual é a subjetividade da sua amiga. Então eu não posso saber, assim, dar uma orientação por alto, né? Como romper com a dependência emocional dentro de um casamento? Muito bem, Mayara. Respondi sobre dependência emocional e carência emocional. Vamos olhar para essa autoestima, né? Geralmente, gente, assim, não é a regra, mas o que acontece muito, é muito comum. Tive uma rejeição na história de vida, relacional, familiar. Isso faz com que eu tenha uma carência afetiva enorme. Quando eu encontro afeto, relacionamento, eu mergulho de cabeça, como se aquilo fosse tudo pra mim. Aquilo, meu Deus, encontrei o que faltou a minha vida inteira. Aí eu começo a dependência emocional. E me submeto ao que não deveria me submeter para não perder essa relação. Como lidar com a carência emocional? Vai elevar a sua autoestima. Vai elevar o seu amor próprio, o seu autorrespeito. Se você não conseguir fazer isso sozinho, procure uma psicoterapeuta, tá? Você atende online? Não faça atendimentos online, só presencial, tá bom? Tô cismando que meu marido tá me traindo. Ele vive com o celular pra cima e pra baixo. Deixa no silencioso. Dorme com ele debaixo do travesseiro. Não sei mais o que faço. Tô enlouquecendo. Olha só. Deixa eu te falar uma coisa. Tá, tudo bem, né? Existem alguns sinais, né, da infidelidade. Quais são alguns sinais da infidelidade? Isso não é uma regra, hein? Eu não quero dar os sinais aqui da infidelidade e vocês acharem que tá acontecendo na vida de vocês e já começarem a brigar com os parceiros ou parceiras de vocês. Mas ok. Sinais da infidelidade, tá? Ausência em todos os aspectos. Sexualmente falando, né? Excesso de celular, falta de atenção, impaciência, agressividade, sumiços, desaparecimentos, né? A pessoa demora mais para voltar para casa. Esses são alguns sinais. Então se a pessoa estiver manifestando esse comportamento, ela necessariamente está me traindo? Claro que não, né? De repente ela está fazendo um projeto profissional super pesado, difícil, e isso requer mais atenção. Mas assim, você não pode enlouquecer se você não tiver uma prova de traição. Você só pode enlouquecer, que eu acho que é um direito seu, inclusive, né? Porque é um luto a gente saber que foi traído, né? Você só pode enlouquecer quando você tiver certeza da infidelidade. Enquanto for uma possibilidade, você não tem dados concretos para poder conflitar com seu parceiro. Então, o que eu quero lhe falar é assim. Enquanto você não tiver uma evidência, não compre essa briga. Fique de boa. Vá viver a sua vida. Agora, enquanto for possibilidade, isso faz você correr um risco. Gente, existe algo chamado de delírio. Já ouviram falar em delírio? Delírio é quando eu desvirtuo a minha realidade de acordo com a interpretação que eu dou pra ela. É aquela pessoa que ela, sei lá, me deu um bom dia diferente e eu penso, tá vendo? Tá chateada comigo. Acho que ela tá com raiva porque eu falei daquilo daquela forma. Eu começo a dar uma interpretação pro comportamento do outro. E a gente tem que tomar muito cuidado pra não delirar, sabe? Pra gente dar uma interpretação própria pra ausência do meu parceiro, da minha parceira,
sem ter uma evidência para afirmar esse tipo de situação, certo? Então não enlouqueça ainda. Quando você tiver dados, aí você chega com seu parceiro e você senta e fala, caramba, você rompeu um valor e isso não é legal para nossa relação a dois. Tá certo, gente? Muito obrigada pela participação de vocês e pelas perguntas. Até o nosso próximo encontro. Deixem as perguntas de vocês em box. Uma coisa importante, eu mantenho o sigilo de vocês. Essas pessoas que me fizeram perguntas, ninguém sabe o nome delas aqui. As que fazem perguntas aqui, dá para aparecer para as pessoas que estão participando da live, tá? Mas as que mandam perguntas no privado, lá no Instagram ou no Facebook, ninguém tem o seu nome revelado, tá certo? Muito obrigada pela participação de todos. Boa noite. Até o nosso próximo encontro, segunda-feira, às 21 horas, por aqui. Beijos.